meus alunos e alunas, Danilo Melo, sexto ano, professor Soares trazendo aqui complemento aqui da explicação de nossa aula de hoje, falando aqui ainda da multiplicação com números decimais. Primeiro nós falamos quando nós multiplicamos número natural por número decimal. Agora vamos mostrar para vocês como multiplicar números na forma decimal, onde ambos são números decimais. Aqui eu tenho, por exemplo, a multiplicação do número decimal 2,3 por 1,6. Então, a primeira coisa aqui, vamos ver a seguinte situação. 1 metro de um fio de arame tem 1,6 kg. Quantos quilogramas terão 2,3 metros desse fio? Para resolver essa situação, vamos fazer a multiplicação de 2,3 por 1,6. Veja como se fazer. Primeiro, transformar o número que está escrito na forma decimal para a forma fracionária. Então, 2,3 décimos vai ser igual a 23 sobre 10 multiplicado por 16 sobre 10. E aí, multiplicando agora 23 vezes 16, você tem 368 e 10 vezes 10 igual a 100. E agora, transformando para decimal novamente, você vai deslocar a vírgula para a esquerda, duas casas. Então, fica 3,68. E a outra situação, nós temos aqui, se você multiplicar 1,8 por 0,77, que número você vai encontrar? Então, primeiro, esse 1,8 representa 18 décimos, multiplicado por 74 centésimos. Multiplicando 10 vezes 100, você tem 1.000, e 18 vezes 74, 1.332. E agora, trocando o número de denominador 1.000, que é fracionário para decimal, a vírgula vai se deslocar para a esquerda 3 casas, né? Então ela sai aqui depois do 2 e vai para a esquerda 3 casas, fica 1,332. Então aqui veja que está mostrando aqui para nós que o primeiro fator tem uma casa decimal, uma parte decimal, o segundo fator tem 2 algarismos e o número final ficou com 3 algarismos na parte decimal, exatamente que eu tenho aqui 1, 2 e 3. O resultado encontrado aqui, 1,332. Então, para multiplicar o número decimal por outro número decimal, devemos multiplicar os números como se fossem os números naturais, colocar a vírgula no resultado de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Então, você tem aqui, no primeiro exemplo, 1,6 multiplicado por 2,3, aí você multiplica como se não tivesse vírgula, né? Você vai fazer aqui 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12, desculpa, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Agora, juntando aqui, eu tenho 8, 4 e 2, 6 e 3. E vamos observar que eu tenho uma casa depois da vírgula, são 2 casas decimais, eu escrevo 3,68, né? E no segundo exemplo eu tenho 0,74 multiplicado por 1,8. A gente vai multiplicar como se fosse 74 vezes 18. 4 vezes 8, 32. Boto 2 e vai 3. 7 vezes 8, 56 e 3, 59. Vai 5. 8 vezes nada, nada. Coloca aqui o 5, né? E agora, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. 1 vezes nada, nada. Tanto faz você colocar aqui como não. E agora eu faço a junção aqui, 2, 9 mais 4, 13 vai 1, 6 mais 7, 13 vai 1, e 1 mais 0 igual a 1, a gente vai encontrar 1,332. Então, eu acho isso aqui o processo mais prático, né, de você fazer as multiplicações de número decimal por decimal usando o algoritmo da adição como nós conhecemos, né, porque o que se mostrou ali no início é que você tinha, por exemplo,
1,2 vezes 1,5, por exemplo, né? Então você iria transformar primeiro 12 décimos vezes, aí aqui você tem 15 décimos, aí vai multiplicar 10 vezes 10, 100, multiplica também 12 vezes 15, né? Então vai ficar 12 vezes 5, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6, aí depois 2 e aqui 1, você tem aqui 180, né? Então fica 180 centésimos, que transformando para número decimal, denominador 100, você vai escrever aqui, vai ficar 1,8. Então, dessa maneira, que você pode fazer também mais usando o algoritmo da multiplicação, ou seja, você ter 1,2 vezes 1,5, né? Então, você multiplica como se você tivesse números naturais, e nós vimos aqui que o nosso produto deu 180. Então, lá no finalzinho, você desloca as duas casas decimais, você vai deslocar para a esquerda, você vai encontrar 1,8, tá certo? Então, fica aqui a explicação dessa parte final do conteúdo, e eu deixo aqui a proposição que vocês pudessem aí fazer essa atividade que está na página de número 182, né, que vocês pudessem copiar, responder e enviar para mim. E na próxima aula a gente irá fazer o comentário dessas questões para que vocês possam também comparar com o que vocês fizeram, e nessas comparações vocês possam aprender esses tópicos. Então esse é o objetivo dessas explicações, desses comentários, ok?